Como eu estava dizendo, hoje o nosso tema será a arte românica e a arte gótica, tá? Vamos falar sobre esses dois movimentos da Idade Média, da Alta Idade Média, que são os movimentos pré-renascentistas, tá? Principalmente a arte românica, que é bem mais atrás, né? E o Renascimento ele vem subsequente à arte gótica. Vamos começar com a arte românica. Não vamos confundir esse termo românico, né, com romano, né? Porque a arte romana, nós já vimos nas outras aulas, a arte de Roma, a arte do Império Românico, do Império Romano, mas hoje a arte românica, a gente tem que dar um enfoque especial nela, porque ela foi bem posterior, né, à queda do Império Romano, e nós vemos nela são influências de povos bárbaros que invadiram a Europa Ocidental, né, e trouxeram muitos elementos da cultura, elementos da arquitetura, da escultura, de muitos pontos culturais. São os godos, os visigodos, os alamanos, os saxões, os francos, e assim esses povos foram chegando, obviamente isso não foi feito da noite para o dia, as invasões, porém foram muito importantes para uma consolidação de uma nova concepção de vida, né, de uma nova concepção de arte, bem miscigenada entre a arte romana existente, pré-existente, antes da queda do Império Romano do Ocidente, que nós vimos da última vez, e a arte que foi chegando de diversos pontos, né, do norte da Europa, da Escandinávia, do Cáucaso, de todos os lugares vieram povos com suas culturas e se estabeleceram no território da Europa Ocidental. Tá bom? Essa população, como eu disse, foi muito miscigenada. E aí nós vamos ver as características que a gente identifica na arte românica. Primeiro, tá bom? Uma ilustração aqui, que à esquerda é Sant'Ambrogio, em Milão, e à direita é na Espanha, Ávila, uma cidade fortificada, e a gente vai ver várias características românicas nessas construções. Foi um estilo artístico que surgiu na Europa no século XI, que predominou principalmente nas construções de igrejas católicas. O estilo pode ser visto ainda em castelos e mosteiros, além de influenciar as esculturas e as outras artes decorativas, como a pintura e a tapeçaria. Porém, esse termo só foi cunhado, só foi inventado, criado, em 1820, pelo historiador Charles de Gerville, né? O termo românico, tá? Que vem também, romanesque, né? Mas para nós é românico. As características da arte românica, e eu vou também depois falar um pouquinho sobre essa igreja maravilhosa que eu encontrei, essa fachada lindíssima. Vamos falar aqui, vou elencar as características, mas claro que eu vou falar de uma por uma para especificar direitinho e ilustrar. O arco de berço ou redondo, fortalezas de Deus, paredes grossas com função estrutural, janelas pequenas, linhas horizontais, formato de cruz, portal único e igrejas próprias do campo. Elas eram rurais. Agora vamos falar um pouquinho sobre essa imagem, que se chama a igreja de Notre-Dame-la-Grande, de Poitiers, e ela foi construída em torno de 1140. Né? A sua fachada é esculpida, ela é considerada assim, uma obra-prima da arte românica, da arquitetura religiosa românica, né? Uma curiosidade é que marcas de tinta foram encontradas numa recente, não recente, mas na última restauração que foi feita. Então, isso quer dizer que essa fachada era toda colorida, era uma fachada pintada, né? Mas, obviamente, com o tempo, sobre o mármore, a tinta foi embora. E existe também
uma crença, uma conversa sobre umas chaves da invasão dos ingleses a Poitiers, e a Notre Dame, a Nossa Senhora, protegeu escondendo a chave da igreja onde as pessoas estavam acolhidas. Aí depois vocês procurem na internet, porque é bem interessante essa história. Vamos voltar aqui para as características, que aí eu vou falar um pouquinho de cada uma, tá? Vamos começar com isso que está intimamente ligado e relacionado às influências do Império Romano, porém, guardando as devidas diferenças, que dominou durante séculos quase toda a Europa Ocidental. Aqui nós temos 3 características bem visíveis. O portal único, à esquerda, né? E também aqui eu coloquei a fortaleza de Deus, porque por ela ser maciça, por ela ser robusta, essa construção, o que acontece? Na época das invasões, que a Alta Idade Média foi um período extremamente violento, com muitas invasões, com muita confusão, com muita guerra, então o lugar para onde a população corria para se abrigar e para se proteger era dentro da igreja, que era o lugar mais forte, mais robusto, digamos assim, seguro para essas pessoas ficarem acolhidas, né? Porque as suas casas provavelmente eram de adobe, eram casas muito pobres, muito frágeis, e não aguentavam fogo, não aguentavam uma violência. Corriam para a igreja. Então, essa igreja, por isso também, é considerada uma fortaleza de Deus. O nome diz tudo, não é? O segundo, do centro, é o Campo dei Miracoli, em Pisa, esse conjunto arquitetônico fantástico, maravilhoso. A gente vê a catedral, vemos também a cúpula atrás, não é? E vemos também a Torre de Pisa, super famosa. Aí a gente vê uma horizontalidade, que é muito difícil do que veremos mais adiante com o gótico, que tem a verticalidade, tá bom? Ok, à direita temos o arco de berço ou o arco redondo, totalmente característico da arte românica. Vocês estão vendo que ele é um arco pleno, inspirado no arco romano, um arco pleno, e por isso ele não era muito forte para sustentar tanto peso. Por isso que as catedrais e as igrejas românicas, elas são baixas e as paredes são muito fortes, muito grossas, paredes de mais de 1 metro de largura, porque para aguentar exatamente o peso do telhado, que muitas vezes era de madeira, isso a gente já sabe que ocasionava muito incêndio, né? Essas são 3 características, ou 4, não é? Porque a gente vai ver mais adiante outras. Aqui, essa é muito interessante também. Bom, essa igreja é a Basílica de Saint-Sernin, em Toulouse, e uma das características é a cruz latina. Cruz latina, que tem um transepto, que é essa parte do cruzamento entre a horizontal e a vertical, tá? Ela tem arcos plenos, e também ela tem aqui atrás o altar, o deambulatório, que é essa parte aqui, sigam o meu cursor, e tem, nesse transepto, a gente vai ver a cruzaria, que é exatamente esse ponto onde as 2 naves se encontram, certo? Esses X que vocês estão vendo assim, essas marcas nas laterais, são as abóbodas ogivais, que a gente vai ver adiante. E essas que não têm o X, que é na nave vertical, a nave principal, elas são as abóbodas de berço, essas românicas, tá bom? A cruz latina, ela é muito comum nessa época, né? E também ela foi utilizada em várias catedrais, mesmo nas góticas, esse plano, e ela também é chamada, em latim, ela se chama crux imissa. Pois é. Aí a gente pode chamar também de igrejas cruciformes, muito comum no Ocidente, durante o período românico. Já no Oriente, já quando a gente se lembra de Santa Sofia, ela já é diferente. O plano dela não é cruciforme.
Aqui o interior, vocês veem as colunas muito largas, muito fortes, e aqui acima, como a igreja é forte, como ela é praticamente sem iluminação natural. O arco de berço, que é o que eu falei, o arco românico, e aqui o arco de arestas, que é o arco gótico, que é a interseção de dois arcos de berço, não é? Que fazem com que ele fique muito mais forte. Lá no gótico, nós vamos ver a importância do arco de arestas, como ele foi importante para a verticalidade do prédio, tá bom? Então, aqui o arco de berço e o arco de arestas, vocês vão ver a importância de cada um, e quando vocês estiverem viajando e olharem para cima, vocês vão se lembrar. Se ele está liso assim, é o arco de berço, né? Se ele tem uma forma ogival, ele é o arco de arestas, e aí ele é do gótico. Ok? Vamos lá. Chegamos na Catedral de Santiago de Compostela, que é super conhecida por causa da peregrinação, dos peregrinos que vão a Santiago, né? E ela é simplesmente maravilhosa, imponente, e ela é românica. Quando a gente olha para uma catedral antiga, como são essas que eu estou apresentando, a gente tem que pensar também que elas não têm a característica muito pura daquele período. Por quê? Ela vai sofrendo modificações ao longo dos séculos, não é? Ela vai sofrendo uma obra aqui, uma modificação ali, uma janela aqui, um vitral ali. Então, tudo isso você tem que contar que a história vai modificando. A história, o passar dos anos e dos séculos, imagina com a catedral dessa, passa 200, 300 anos sendo mexida, construída, né? Não é uma coisa que você começa em 2021 e termina em 2022, de jeito nenhum. Né? Olha aqui, essa daqui, ela começou em 1075 e terminou em 1112. E depois disso, muitas coisas foram acrescidas nessa planta, nesse modelo. Aqui no centro, aqui à esquerda, tem uma pessoa aqui, que eu acho que vocês vão identificar, curtindo a catedral, que foi assim, um presente para mim conhecer Santiago de Compostela em 2001. Aqui no centro, outra visão de abóbadas de berço, né? A nave bem comprida, com o transepto lá na frente, cruz latina. À direita, a fachada dela, também vocês vão ver que é um portal único, que não tem rosáceas ainda, né? Tudo muito apertadinho, pouca luz, ela realmente é escura por dentro. Aqui é o altar de Santiago. Por que Santiago de Compostela? Algumas pessoas já sabem essa história, né? Por que Compostela, mas eu vou repetir para quem não sabe ainda. O Santiago, no caso, é o apóstolo Tiago Maior. Né? Santiago passou, depois da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, ele teria passado 6 anos pregando pela Hispânia, é o nome antigo de Hispânia. E, ao retornar à Judéia, ele foi decapitado no ano 44 depois de Cristo, sobre as ordens de Herodes. Bom, a tradição diz que o seu corpo foi colocado num sarcófago de pedra e levado de barco em direção à Península Ibérica. Ele desembarcou em Padrón. Padrón é um vilarejo pertencente à diocese de Iria Flávia. Bom, lá no ano 813, um bispo chamado Teodomiro, de Iria Flávia, desse dito cujo lugar, identificou um pequeno templo romano, cujo interior se encontrava um sarcófago com o nome Apóstolo Tiago. O bispo dissera que no caminho estrelas apontavam naquela direção da sepultura. E era marcado por uma estrela fixa, muito brilhante. Parece muito a narrativa da manjedoura do nascimento de Jesus, né, no Evangelho de Lucas, mas era mais ou menos isso mesmo. E aí, com este campo estrelado, o que se tornou? Campus Stelle, aí, com a evolução, passou a ser Compostela, né? E o apóstolo Tiago Maior, Santiago de Compostela.
Bom, uma outra coisa, uma curiosidade. Santiago, esse nome, São Tiago, para nós, em português, ele tem várias, digamos, modos, né? Em várias línguas, claro. Mas ele pode ser Jacopo, ele pode ser James, em inglês, ele pode ser Jacó, como a gente lê na Bíblia, né? Ele pode ser Jacob, em hebraico, eu acho, né? E Santiago, em espanhol. Então, todos esses nomes pertencem à mesma pessoa. Surpreendente para mim foi James, que James ser, em inglês, o Santiago. Muito interessante. Bom, aqui à direita estou eu, com a mão sobre o ombro da imagem de Santiago, porque atrás desse altar, vocês estão vendo aqui, tem duas pessoas, talvez vocês vejam, na foto à esquerda. Essas pessoas estão num corredor que passa exatamente por trás da imagem do santo, né? É exatamente onde eu estou aqui. Põe a mão no ombro da imagem do santo e faz a oração, né? Embaixo tem uma cripta, né? Com o tal do sepulcro, e que esse lugar, essa cripta, é um dos lugares mais sagrados do cristianismo, a cripta de Santiago. Bom, vamos continuando. Saindo de Santiago, nós vamos ver um pouco das esculturas românicas. A escultura era muito ligada à decoração da igreja, tanto exterior como interior. Aqui, à esquerda, tem o portal de Moissac, com a influência da ordem de Cluny, lá do Languedoc. O Languedoc é aquela região lá do sul da França, né? E de lá, essa influência de Cluny, onde os monges cluniacenses se instalaram, e os mosteiros dele foram muito importantes, e as esculturas e o estilo dos mosteiros dele foram muito importantes na França inteira, e uma divulgação incrível. Aqui à direita, eles chamam bestiário, né? Que essas quimeras, dragões, leões, animais, cães, eles eram muito presentes, a gente vai ver depois lá em Notre-Dame, eles eram muito presentes na decoração, eles eram muitas vezes os capitéis das colunas, né, que sustentavam as laterais das igrejas. Aqui no centro, uma belíssima representação de Cristo, com os traços já mais delicados, né? Já não são tão deformados como no início da arte românica. Bom, aqui um pouco da pintura românica, que a grande importância da pintura românica, as iluminuras, né? Aqueles desenhos que os monges faziam nos mosteiros, claro que não havia ainda a imprensa de Gutenberg, então tudo era na mão, com a luz da lamparina, da vela, do candeeiro que fosse. Isso dizem os historiadores que os frades, os monges, eles sofriam de cegueira, devia ser catarata na época, com uma idade muito jovem, por causa da escuridão, e o scriptorium, né, o lugar onde eles escreviam, era todo fechado também, porque tudo isso, esse saber, era guardado debaixo de 7 chaves, não poderia ser divulgado para qualquer pessoa. Então, os monges, eles eram muito sábios, eles eram muito letrados, eles estudavam teologia, eles estudavam também não só as escrituras, mas filosofia, tudo isso. Assistam O Nome da Rosa, baseado no livro do Humberto Eco, mas o primeiro, que eu acho fantástico, é o primeiro, não a série que está acontecendo. O primeiro, com Sean Connery, é um filme extraordinário para a gente imaginar o que era um escritório, o que era um mosteiro, né, naquela época da Idade Média. As iluminuras, aqui à esquerda, uma iluminura representando espíritos impuros do Apocalipse de Saint-Sever, na França, e à direita, um monge no escritório, já trabalhando, escrevendo, né, escrevendo e fazendo o seu dever de casa, que era transcrever
os textos bíblicos, as escrituras, para que elas fossem distribuídas nas igrejas. Aqui nós temos 2 exemplos de iluminuras, à direita e à esquerda, maravilhosas. Vocês imaginarem isso, que deve ser assim num livrinho mais ou menos desse tamanho, não é? Que era o livro, muitas vezes era o livro de horas dos nobres que eles encomendavam, e os monges faziam iluminuras finíssimas, finíssimas, à esquerda e à direita. Aqui à esquerda vocês estão vendo a letra que eles chamam letra capital, né? A primeira letra do texto, um P. Lá em cima tem escrito uma palavra, pálio, mas eu não sei quem, da Margarita, que aí tem uma santa ali com um dragão, e deve ser a história da vida dela, né? Aqui no centro, outra imagem do escritório, e aqui à direita, uma iluminura maravilhosa. Ok, vamos lá. Não só de escultura, de arquitetura vivia a arte românica, né? Também existiam as pinturas de parede, e também existiam as tapeçarias. E eu vou ter agora a alegria de apresentar para vocês, eu sei que muita gente já conhece, mas eu sou fascinada por esse trabalho, que se chama a Tapeçaria de Bayeux, que fica no norte da França. Tá? Então, a Tapeçaria de Bayeux é um imenso tapete bordado, datado do século XI, descreve a conquista normanda da Inglaterra por Guilherme II da Normandia, Guilherme o Conquistador, principalmente trechos da Batalha de Hastings, em 14 de outubro de 1066. O bordado foi feito sobre linho, com lã tingida, com vários pigmentos vegetais. Então, isso tem apenas 69 metros de comprimento. Ela tem 50 centímetros de largura, tá? E ela descreve 58 cenas. Aí, essa tapeçaria é algo sensacional, é algo indescritível, toda bordada por artesãs, por mulheres, em cima de um linho, né? E ela está extremamente bem preservada, muito, muito bem preservada mesmo. Aí, e ver essa tapeçaria na cidade de Bayeux, ela foi retirada da catedral, e ela foi colocada fizeram um museu, foi construído um museu com uma iluminação perfeita, e a gente vai caminhando, né, em frente a ela, linear, faz uma curva assim, volta pelo outro lado, e eu fui com a Bia, e eu dizia, Bia, peraí, que eu sei que eu não volto aqui, eu tenho que ver de novo. Aí fiz a segunda passarela, a segunda volta, já o museu fechando, me colocaram para fora do museu, porque eu não queria sair de lá. Mas quem tiver essa chance de ir para lá a Bayeux, a Normandia, não perca essa oportunidade, porque isso é uma coisa impressionantíssima. Bom, eu escolhi essa imagem, que é uma pintura na parede, né, que foi transportada para o Museu Nacional de Arte da Catalunha, e ela é datada, vou falar um pouquinho sobre ela é datada de 1123, o seu autor é conhecido como Mestre de Toul, o Taul, já que as pinturas nessa época não estavam assinadas. Então, admite-se que seja, né? Ela representa Cristo em majestade, lembram-se que a gente viu na última vez, Cristo Pantocrator, com o livro aberto do seu lado, ele está numa mandorla, ou mandorla, né? Que é essa forma de amêndoa, né? Tem muitos nomes bacaninhas para a gente aprender aqui nesse texto. Uma mandorla, ou a mandorla, rodeado pelos 4 evangelistas e seus símbolos. Os 4, São Lucas, cujo símbolo é o touro, São Marcos é o leão, todo mundo se lembra do leão lá em cima, naquela coluna enorme na Catedral de São Marcos, em Veneza, não é? Em frente à catedral. São João, que é a águia, e São Mateus, que é o anjo. Tá? No conjunto, são conhecidos esses 4, com os seus símbolos, como tetramorfos, né? 4 formas, as formas dos 4 homens evangelistas. Cristo segura um livro aberto com uma inscrição latina que significa eu sou a luz do mundo. Está aqui o livrinho dele, Ego Sum Lux Mundi.
Vemos também as letras gregas alfa e ômega, aqui, à direita e à esquerda, no pescoço de Jesus, aqui, dá para ver, alfa e ômega, que significa a ideia, né, de como a origem, Deus como a origem e o fim de todas as coisas. A pintura românica combina a temática do juízo final, segundo a concepção de várias visões bíblicas, como, por exemplo, o Apocalipse, o livro de Isaías e o livro de Ezequiel, né, que tem muitos textos apocalípticos. Então, a gente vai ver agora as características da arte gótica para fazer uma comparação com o que a gente já está com a memória fresca da arte românica, ok? Lendo aqui, a arte gótica foi uma expressão artística da Idade Média, da Baixa Idade Média, que ela já é posterior, século XII, que perdurou até o Renascimento. Ela foi até as portas do Renascimento, não é? Do Trecento, que a gente já vê, Giotto, a gente já vê uma mudança não só de conceitos visuais, porém de conceitos culturais, mentais, mas isso é outra história, porque o Renascimento a gente já viu antes. Continuando aqui na arte gótica, ela perdurou até o Renascimento. Denominada de arte das catedrais, ela era realizada nas cidades, já, olha, bem diferente da arte do campo, não é? A arte rural, que era a arte românica. Foi uma reação ao estilo românico que pretendeu rivalizar com os mosteiros e basílicas que eram construídas no campo. Então, no campo, por quê? Porque a gente tem que se lembrar uma coisa importante, que aquela época do feudalismo, da Alta Idade Média, os senhores feudais eram muito, muito, muito importantes, porque eles é que aglutinavam toda a parte da agricultura, todas as pessoas que viviam naquele entorno e que dependiam do senhor feudal como o escoamento da produção, como o grande protetor, não é? E aí isso tudo era muito importante que acontecesse no campo. Não existia ainda a ideia de cidade. Dessa ideia veio a palavra burgo, e da palavra burgo, a gente já sabe, surgiu a burguesia, os burgueses. Por quê? Porque a atividade saiu mais do campo e ela foi para as cidades, né? Para os burgos. E aí passou a ser uma atividade não só da agricultura, como uma atividade do comércio. Aí a riqueza começou a começou a circular, a ser distribuída, e as exigências começaram a crescer, né, tudo isso, e se a gente olhar para a história, também o feudalismo nessa época começou a decair, tá? Mas isso é outra história. Vamos voltar aqui para a nossa arte gótica. Após a queda do Império Romano, a arte bizantina se estabelece em Constantinopla, como nós vimos na aula passada. A arte bizantina, se lembra? Depois ela migrou, foi para Ravenna, para Sicília e tal. Ok, na Europa, um novo estilo que se iniciou com a arte românica, né? Isso aí a gente já sabe que tudo aconteceu com isso. O que aconteceu também de importante? As cruzadas. O que aconteceu com esse povo que vivia dentro de um círculo micro, que não tinha necessidade de serem letrados, de aprender a ler, o pároco explicava tudo direitinho para eles, explicava as escrituras, o evangelho, blá, blá, blá. Não existia uma educação formal, digamos assim, escolar, não existia. Eram pessoas muito rudes, muito humildes, muito iletradas. Porém, com a chance das cruzadas, pessoas se atrelaram com aqueles grupos enormes que foram em direção à Terra Santa, e você pode imaginar o que acontece com a cabeça dessas pessoas. De repente, mora naquele feudozinho lá, plantando beterraba a vida toda, não sabe de nada, o máximo que ele vai é na igreja e ficar com medo das invasões, e de repente essa pessoa sai, ela pega um transporte, ela de repente tem que atravessar o Mediterrâneo para chegar lá, né? Atravessa aquilo, a água, e conhece outro povo, e conhece outra língua, e conhece outra arquitetura, e vê que existe um mundo fora do feudo, né? E quando eles voltam de lá, eles voltam com outra
com outra ideia na cabeça, ou completamente diferente de como ele saiu da Terra, né? Com aquela mente estreita. Realmente ele sai com outra, ele volta com outra perspectiva, entendeu? Aí, o que vai acontecer com isso? Vai refletir exatamente na vida desses grupos que antes dependiam do senhor feudal e, de repente, eles vão começar a desenvolver o burgo, a pequena cidade, que já com outras perspectivas e com outra cabeça, né? Por conta de tudo isso que aconteceu. Bom, o termo gótico foi criado, foi cunhado pelo escritor renascentista Giorgio Vasari. Nós já falamos no Giorgio Vasari naquelas aulas sobre o Renascimento, que ele fez aquele livro, né, maravilhoso sobre a vida e obra dos grandes artistas da Renascença. Ele escreveu enquanto todas essas pessoas estavam vivas ali, convivendo com ele. Ele também, um grande artista, um grande pintor. Os renascentistas não gostavam do gótico, e ele criou esse termo de um modo pejorativo, usando um termo que faz lembrar os bárbaros godos, os povos bárbaros chamados de godos, que tinham os godos, os ostrogodos, os visigodos, que ocuparam a Península Ibérica. Bom, enfim, era um termo pejorativo, né? que o Giorgio Vasari usou. Bom, essa época celebra um dos momentos mais gloriosos da civilização ocidental. E o gótico também era conhecido como o estilo francês. Vocês sabem que o gótico, essa verticalidade, não se desenvolveu muito na Itália, né? O gótico, ele é as grandes catedrais, as grandes belezas, Rouen, Reims, Chartres, Notre-Dame, todas essas maravilhosamente lindas, todas essas enormes, são catedrais góticas, elas são francesas. E também elas se desenvolveram aonde? Na Áustria, com Santo Estevão, né? Colônia, a Catedral de Colônia, que é maravilhosa. Na Inglaterra, a Catedral Basílica de Saint-Denis, que é considerada a primeira desse estilo, embora a construção original não fosse gótica. Ela foi criada lá no ano 800, e de lá para cá, não para cá, mas até, sei lá, o final do século XIX, ela sofreu inúmeras reformas, ataques, destruições. Durante a Revolução Francesa, ela foi muito massacrada. Por quê? Porque a maioria dos túmulos dos reis da França estavam lá, e eles foram todos destruídos, todas as tumbas foram violadas, tiraram todos os ossos dos reis e rainhas de dentro e jogaram numa vala comum que, anos depois, foi descoberta, e foi criado uma grande urna. Claro que não existia DNA, ninguém sabia quem é quem, né? Mas foi uma grande urna e ela está aí. Essa foto aqui que eu escolhi, isso é o rei Luís XVI, né, que foi decapitado na Revolução Francesa, e a rainha Maria Antonieta, que também foi decapitada, né? Eles dois estão aí, não os ossos dele não estão aí, foram encontrados à parte em outro lugar, porém o coração do filho do Delfim, né, que seria o Luís XVII, e que ele morreu de doença, de pneumonia, sei lá, o garoto deve ter sido super maltratado, ele era muito jovenzinho, tinha em torno de 12 a 15 anos, e ele morreu na torre, lá na Conciergerie, e o coração dele foi preservado, e está aí, em Saint-Denis, numa parede, eles chamam emparedado, numa caixa de vidro. Aí quem quiser ir para Saint-Denis pode procurar, que vai ver lá esse detalhe, e todas as tumbas dos reis, assim, enfim, do século X até, sei lá, o século XVIII ou XVII. O que a gente pode falar aqui da Saint-Denis? Ela foi reformada pelo Abade Suger. Abade Suger é considerado o pai do gótico. E ele fez uma revolução nessa igreja. Ele retirou os recintos que separavam as capelas,
inseriu colunas e abóbadas em cruzaria. Você lembra que eu falei cruzaria? Típicos dessa arquitetura. Aqui é a fachada dela, que já mostra uma rosácea, já uma grande invenção, não é? Tem só uma torre. E outra coisa, se lembram que lá era entrada única, uma única portal? Aqui já tem um portal triplo, como é o portal de Notre-Dame de Paris, vocês se lembram, né? E essa aqui também, olha, o portal central, ele é bem maior, claro que ele é a porta principal, né? Bem maior. Falar um pouco sobre as características do gótico, né? A mesma coisa, formato em cruz latina, né? E que mais? Arcos ogivais, que eu vou falar sobre eles, diferentes do arco redondo, que era o modelo utilizado até então. O arco redondo, se lembra? Então, muito usados pelos europeus, né? Agora, o arco ogival já era usado pelos muçulmanos. Então, a gente fica pensando que o arco ogival, em forma de ogiva, né, que em francês a gente chama voûte d'ogive, que ele foi uma criação gótica, do tempo do gótico. Não foi. Ele foi já visto lá atrás, né, na mesquita de Al-Aqsa, não sei se diz assim, Al-Aqsa, né, em Jerusalém. E ela foi construída no 8º século, quando o gótico nem pensava em existir ainda, né? Isso é o arco ogival. Acha-se, provavelmente, que os arquitetos trouxeram essa ideia, talvez das cruzadas que eles viram lá no Oriente, a voûte d'ogive e ogival, não é? E trouxeram durante as cruzadas, trouxeram os cálculos e as ideias. E, obviamente, se tivessem um iPhone, teriam fotografado muito bem, mas não é o caso. Então, eles trouxeram as ideias, os desenhos, e ao chegar na Europa, né, ao chegar na França, de volta das cruzadas, eles começaram a pensar na modificação do arco pleno, né, o arco de berço, para o arco ogival. Isso é muito interessante. Esse arco ogival era muito mais forte do que o semicircular romano. E ele fazia com que o peso se distribuísse de forma mais homogênea entre os pilares. Aqui a gente vê por trás dessas duas estátuas dos reis, você vê aqui os arcos ogivais, né? Tá vendo? Essas nervuras que são maravilhosas. Olha o interior da catedral, a quantidade de vitrais, vamos já falar nos vitrais, né? E essas abóbodas de cruzaria que a gente vê também aqui. Uma coisa que tem que ser dita é que a verticalidade da catedral atingiu assim níveis perigosos, porque tem uma catedral que chama Catedral de Saint-Beauvais, na França, e ela construíram uma nave que chegou a ter 48 metros de altura. O que aconteceu? Colapsou. A nave caiu. Um acidente, o telhado central desabou, né, mostrando que os cálculos desses arquitetos deveriam ser revistos, certo? A Catedral de Saint-Denis, ela foi a primeira lá atrás, ela foi pedida pelo rei Dagoberto I, em 628, para ser construída, não é? E ela era um mosteiro beneditino. Saint-Denis, ele é o padroeiro da França, e logo ela se transformou numa abadia, num enorme complexo monástico, tá bom? Então, isso é a parte românica dela, que foi lá no ano 600. E aqui nós já estamos nela, você viu como ela caminhou na história, né? Para como é que se diz? O gótico que a gente vê hoje. Né? Os reis e rainhas do século X ao século XVIII foram enterrados em Saint-Denis. E durante a Revolução Francesa, foi o que eu falei, ela foi saqueada e muita coisa mesmo foi destruída. Vamos nessa. Eu gostei muito desse texto e eu copiei ele ipsiliter como ele está aqui, porque eu achei extremamente interessante. Vamos ler? O enigma profundo das catedrais e dos homens que as conceberam e realizaram em tão grande número e variedade nos conduz a considerações que superam a própria ciência e a própria técnica. A primeira e mais imediata consideração é sobre a sabedoria dos construtores. Monges, teólogos, arquitetos, artistas, simples pedreiros,
Neles parecia habitar uma sabedoria que ia muito além de suas naturezas humanas, por vezes rudes e imperfeitas. Pelos frutos se conhece a árvore, pela catedral se conhece a alma dos construtores. Eu achei esse texto tão bonito sobre, sabe, sobre a ciência da catedral, não é? A ciência da construção, da idealização de uma catedral. E quando a gente olha para essa foto do lado direito, dessa catedral gótica altíssima, né? A gente esquece o que é arco ogival, a gente esquece o que é coluna, a gente esquece o que é cruzaria, a gente esquece tudo, porque todo mundo fica em estado de êxtase, de saber que isso foi construído há tantos séculos, né? Elas estão aí contando a história do seu povo e da sua cultura. Eu acho isso de uma coisa tão emocionante, a gente ir entrar numa catedral gótica, seja ela qual for, pode ser românica também, mas a gótica, ela dá essa impressão, essa espiritualidade. Para mim, ela é a mais forte. Não sei se para vocês é a mesma coisa, não é? Bom, aí agora nós vamos falar de outra coisa. Vamos falar dos arcos botantes e dos contrafortes. Aí a gente vai ver nessas três imagens, três fachadas. Um é o detalhe do arco botante e dos contrafortes, a da esquerda. A do centro, a gente já vai ver o pórtico central, com uma rosácea. E à direita, a gente vai ver um rendilhado, aqui, à direita, nessa janela aqui à direita. Tá? E também muito linda essa peça em ouro aqui, não sei se é ouro, mas enfim. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o arco botante. Atenção, ajudem-me, doutores arquitetos. O arco botante, ele é uma peça fundamental, uma criação fundamental para que as igrejas, as catedrais fossem verticalizadas, as paredes fossem afinadas e conseguisse segurar, suportar as abóbadas, paredes e deu origem a quê? Ao nosso deslumbramento, os vitrais. Não é? Os vitrais foram assim fantásticos e, por causa do arco botante, que é um elemento fundamental, as paredes afinaram. Em breve, nós vamos ver os vitrais, que eu vou falar para você. Aqui eu botei esse esquema que mostra os elementos principais, né? A construção em forma de meio arco, erguida na parte exterior dos edifícios góticos para apoiar as paredes e abóbadas. Isso é o arco botante. Aqui na vertical tem o contraforte, mas eu vou falar no próximo slide dele. Tá? Isso aqui é como é que chama? Um esquema genérico, né? E eu indico muito esse livro aqui, que eu gosto muito dele, que chama-se Característica dos Estilos, Robert Ducher. Ele é um livro muito bom. Deixa eu ver se eu consigo botar ali no foco. Jesus. Opa, é aqui. Ele é muito bom, ele é super bem ilustrado, ele não tem foto, só tem desenhos. Ele é maravilhoso, ele me ajudou muito a montar essa live de hoje. Continuemos, vamos falar um pouquinho do contraforte, né? O contraforte, o que aconteceu? É um reforço de um muro ou muralha, geralmente construído de um pilar de alvenaria na superfície externa ou interna de uma parede, para sustentar a pressão de uma abóbada, onde também pode funcionar em conjugação com o arco botante, como é o caso aqui dessa imagem da esquerda. O contraforte está aqui e o arco botante está encostando lá. Um terraço e tudo isso, né? Qualquer coisa que tente derrubar a parede. Eu imagino, sabe, quando você chega na frente de uma parede ou uma porta que quer se abrir, você faz assim, porque tem uma força contrária e você bota suas mãos para segurar. Essa é a impressão que eu tenho sobre o contraforte e o arco botante. É uma ideia que eu criei na minha cabeça como uma força de fora para dentro, não é? Exatamente para impedir o colapso das paredes, do teto, de tudo, porque senão, se não tivesse essa força, essa contraforça, que chama contraforte, ela explodiria, para fora, não é?
Então, esse é muito, muito interessante. Interessante não, ela é fundamental na arte gótica, né? Isso permitiu uma verticalização. Olha que bonito essa imagem aqui do lado direito, dos contrafortes. Essa imagem está super, como é que diz? Novinha, né? Ou ela foi restaurada ou ela é nova, não sei. Mas que a imagem é bem educativa e didática, eu achei. Aqui, olha só, o que é isso aqui? Você lembra que eu falei do formato de cruz latina? Vamos ver o texto? O formato da planta era uma cruz latina, isso aí a gente já sabe, semelhante aos modelos das construções romanas e românicas, né? Por sinal, há muitos elementos dessas plantas que foram incorporados com modificações na arquitetura gótica. Aqui à direita tem uma planta, que é mais ou menos aquela que eu mostrei lá na românica, não é? Com todos os nomezinhos, abside ou ábside, a capela radiante ou capela radial, que estão aqui ao redor do deambulatório. Eu gosto muito de associar os nomes com os nomes que a gente conhece na nossa língua. Deambulatório. Quando você fala ambular, ambulante, vou perambular, né? É o deambulatório, é aquela parte que fica por trás do altar, onde você vai perambular até chegar do outro lado da igreja, na outra nave. E aí tem o cruzeiro, o transepto, não é? Aí tem a entrada aqui, que é o nártex, essa parte cor-de-rosinha aqui embaixo, que é a entrada da igreja, e esse X, isso aqui a gente já vê que é uma gótica, por quê? Porque está cruzado exatamente na nave central. Então, olha lá, olha aqui a cruzaria dela, nessa parte da fotografia, do lado direito e esquerdo do transepto. O transepto é exatamente esse encontro. Eu achei essa foto sensacional. Um dia eu vou fazer uma foto dessa, vocês vão ver. Aí, vamos seguir e vamos chegar na coisa mais linda. Aí eu estou me lembrando aí das minhas irmãs que amam a Sainte-Chapelle e que é uma coisa realmente da gente ficar sem palavras diante dessa beleza toda. E isso, a Sainte-Chapelle, além de que tem uma história interessantíssima, né? E ela, vocês podem olhar que, basicamente, ela não tem paredes de alvenaria, não é? O que ela tem? Ela tem vitrais. Ela tem vitrais um atrás do outro, com todas as imagens bíblicas que você imaginar na vida, que eu esqueci de contar, porque que era tão importante a arte dos vitrais e a pintura nas paredes, porque as pessoas eram iletradas. E isso aqui era como a cartilha, isso aqui era a Bíblia, isso era o livro, isso era tudo para eles, não é? De explicação. Toda a Bíblia está aí dentro desses vitrais da Sainte-Chapelle. É uma coisa impressionantíssima. E a Sainte-Chapelle, ela foi construída pelo rei São Luís, né? Luís IX, que foi na cruzada para Jerusalém, e supostamente, eu digo supostamente porque, obviamente, isso é uma coisa de fé, ele comprou a relíquia da coroa de espinhos de Cristo e também um pedaço da madeira da cruz. Tudo isso precisava de um lugar muito especial que acolhesse essas relíquias maravilhosas, fantásticas e tudo isso. São Luís mandou construir a Sainte-Chapelle. A Sainte-Chapelle foi caríssima, porém, o preço pago por toda essa obra, esses vitrais que eram caríssimos na época, né? Eram artesãos especialíssimos nessa arte. Todo o valor da Sainte-Chapelle, ele não foi 1/3 do valor que ele pagou pelas relíquias. Entendeu? A Sainte-Chapelle, tudo isso foi muito menor do que o que ele pagou pelas relíquias da coroa de espinhos, que hoje não está mais na Sainte-Chapelle, está lá na Notre-Dame, e um pedaço da cruz de Cristo. Então, a Sainte-Chapelle foi projetada em 1241, iniciada em 1246 e concluída muito rapidamente, sendo consagrada em abril de 1248. O seu patrono foi o devoto rei francês Luís IX, Luís IX, né? São Luís, que a construiu para servir de capela do Palácio Real.
São Luís foi um rei muito importante, ele foi muito piedoso, é tanto que ele foi santificado, né? Quando a gente se lembra lá da Itália, lá de Roma, muitos de vocês já conheceram, que se chama San Luigi dei Francesi, né? Essa era a igreja em homenagem ao São Luís, São Luigi dei Francesi, São Luís dos franceses, lá onde estão aquelas obras lindas do Caravaggio sobre São Mateus, vocês se lembram, né? E a criação das rosáceas também. Olha que coisa mais linda essa rosácea aqui da Sainte-Chapelle, embaixo da foto. Vocês estão vendo, né? Vamos andar um pouquinho. Aqui é o interior da Sainte-Chapelle. Vocês têm que prestar atenção e explicar também para os amigos, para quem não foi, e quem tem amigos indo, que a parte inferior da Sainte-Chapelle, ela é isso aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo, tá? Ela é baixinha, ela é como se fosse uma cripta, né? Porém, existe a escada em espiral que leva para o andar superior, que é onde a gente realmente vai ver todos os vitrais e vai ver essa rosácea incrível. Com esse, olha o teto dela, vocês estão vendo as abóbodas ogivais, né? Tá? Então, aqui tem um tímpano aqui dourado em cima dessa porta, com cenas bíblicas também, Cristo Pantocrator em majestade, como é que ele faz? É assim, nem sei mais. E ela é ricamente ornada. Bom, mais rico do que isso, impossível, né? A luz, esse texto também é muito interessante, é um texto de São Boaventura, tá? Que é um doutor da igreja, e ele escreveu sobre a luz, que se aplica demais nessa imagem e nos vitrais das igrejas e das catedrais. A luz é a natureza comum que se encontra em todo corpo celeste ou terrestre. A luz é a forma substancial dos corpos, que, quanto mais participam dela, mais possuem realmente e dignamente o ser. Eu acho esse pequeno texto, mais uma frase do São Boaventura sobre a luz, muito, muito profundo, né? Porque luz é vida, porque a luz traz alegria, porque a luz traz a parte mística, a parte espiritual. E a catedral tinha toda essa verticalidade, porque era para subir em direção ao céu, subir para Deus. E com a luz, então, com a luz é que, de verdade, a espiritualidade ficava mais forte para quem estava rezando dentro dessa capela. Isso era a capela real, né? São Luís construiu a Sainte-Chapelle como uma capela real, e dentro do Palácio Real, que hoje é o Palácio da Justiça, né? Não é mais o Palácio Real, depois mudou para o Louvre, e aí todo mundo já sabe. Porém, nessa época era o Palácio Real, e a Sainte-Chapelle, ela era a Capela dos Reis, por isso que ela era tão especial. Uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu lembro quando eu falo nos vidros, vocês se lembram da Catedral de Brasília, alô, comadre Beth, brasiliense quase, que mora em Brasília. Vocês se lembram que são como se fossem mãos para o céu. Entre aquelas estruturas de concreto são vitrais. Niemeyer, que era um ateu confesso, não poderia ter sido mais inspirado ao conceber o projeto da Catedral de Brasília, né? Com aquela elevação, assim, abrindo para o céu, e os vitrais que são realmente maravilhosos. A Catedral de Brasília é de respeito. Para chegar lá e se ajoelhar e olhar para cima e ver quanta beleza Niemeyer conseguiu colocar ali. No gótico, nós temos as belezas das catedrais góticas, mas aqui no Brasil, além de termos toda a parte barroca lá em Minas, nós temos também a Catedral de Brasília, que é maravilhosa. Olha aqui, uma coisa que a gente vai falar aqui são os rendilhados. Esses rendilhados são detalhes externos, lindos, das catedrais, muito usados na Inglaterra. Essa imagem da direita
é uma catedral na Inglaterra. Eu não me lembro agora se ela é da Cantuária ou se ela é de Westminster, uma das duas. À esquerda também ela é muito linda, esse rendilhado aqui do lado de fora, estão vendo? E aqui um detalhe que é um esboço ou, digamos, um estudo para fazer um rendilhado. Esses rendilhados também são típicos do gótico. As gárgulas. Olha que interessante. As gárgulas são muito, muito, muito interessantes. A gente fica pensando, mas por que isso? Por que essas imagens? As gárgulas são muito, muito interessantes. Elas são, na verdade, um escoador da água que vem das calhas lá do telhado, né? E aí elas foram também imortalizadas no romance do Victor Hugo, né? Victor Hugo, da Catedral de Notre-Dame, com o personagem Quasimodo, não sei se dá para ver, meu Quasimodo micro, olha, ele é corcundinha, né? E a cigana Esmeralda, aqui ela, olha como ela é bonitinha. E esses personagens foram imortalizados juntos com as gárgulas, né? Lá no romance do Victor Hugo, A Catedral de Notre-Dame. E elas são muito interessantes, porque elas têm formas de quimeras, de dragões, não é? Bichos assim estranhíssimos, e metem medo, mas, ao mesmo tempo, elas são muito originais. Quem poderia colocar imagens tão grosseiras, assim, tipo, de amedrontar, numa catedral, numa casa de Deus, não é? Então, elas têm como se fossem as protetoras, simbolicamente falando, as protetoras do local, as protetoras da catedral, né? São aspectos assustadores, fazem parte do bestiário, porém, elas têm essa função, que é não deixar a água escorrer pela parede da catedral, danificando, obviamente, acontecendo infiltrações e tudo isso, danificando o material, né? Esses monstros têm a função de manter longe das paredes santificadas, manter longe os demônios, as forças do mal, né, que amedrontavam muito, porque vocês sabem que na Idade Média também foi a idade de muito misticismo, né, de muita magia. Então, tudo girava em torno da proteção divina, do poder de Deus contra os demônios, contra o mal, contra as bruxas, contra tudo isso, né, com todos esses males que existem no mundo, que eram personificados, que eles conseguiram personificar nas gárgulas. E as gárgulas, na realidade, foram aproveitadas nesses dois sentidos, no simbólico e no estrutural. Gostaram das gárgulas? Bom, estamos na reta final, Catedral de Colônia, mais uma das catedrais góticas que levaram séculos para ser construída, a Catedral de Colônia. Foram mais de 630 anos, imagine. Dedicada a São Pedro e a Maria, ela foi concluída em 1880. E, na época, era o prédio mais alto do mundo, com 153 metros de altura. Segundo consta, a igreja abriga os restos mortais dos 3 reis magos, dentro de um relicário de ouro puro e pedras preciosas. Ela foi bombardeada 14 vezes na Segunda Guerra Mundial. E, mesmo assim, ela se manteve em pé. Colônia foi muito bombardeada e foi muito destruída. Mas a catedral está aí para contar a história. Ela é maravilhosamente verticalizada, elegante, lindíssima. Para não ficarmos só na Europa continental, vamos atravessar o Canal da Mancha e vamos lá para a Inglaterra. Aqui não podia deixar de mostrar a Abadia de Westminster, em Londres, que é o símbolo, né, das igrejas inglesas, né, britânicas, e aqui temos um rendilhado maravilhoso. Isso aqui, gente, do lado direito, não é uma pintura, não é uma foto, isso é uma pintura mesmo, de pincel, tá? À esquerda, nós temos a fachada dela, gótica, muito bonita, com as torres, e uma rosácea sensacional. Aqui a gente vê os contrafortes e vemos arcos botantes bem na fachada principal. Lindíssima, vale a pena a visita.
Ela é conhecida como a Igreja do Colegiado de São Pedro, de Westminster, é uma grande abadia em estilo gótico em Londres, sendo considerada a igreja mais importante de toda a Inglaterra. É famosa mundialmente por ser o local tradicional da coroação e o sepultamento dos monarcas do Reino Unido. Foi construída no século XI e reformada e concluída entre os séculos XIII e XIV, sendo desde sua fundação até o século XVI uma igreja católica. Obviamente, depois do século XVI, ela passou a ser anglicana por causa da reforma anglicana no Reino Unido, que desobedeceu ao Papa, aí vocês vão se lembrar do Henrique VIII e tudo isso, e que criou a igreja anglicana, né? E se desvinculou totalmente do Vaticano, totalmente do Papa católico. Aqui, a Catedral de Canterbury, também nos Estados Unidos, também na Inglaterra, a da Cantuária, não é? Ela é a catedral do arcebispo anglicano de Cantuária, que é o primaz da Inglaterra e líder religioso da Igreja da Inglaterra. Líder religioso. Vou voltar um pouquinho, porque ela é tão linda. Olha que bonita aqui. Como ela é elegante também, com essa torre quadrada, que é muito típica inglesa, né? O interior dela é muito bonito, muito sóbrio. Aí você vai ver que, se você comparar uma catedral anglicana com uma catedral ou uma igreja barroca, você vai ver a sobriedade que é a catedral anglicana, sem nenhum enfeite, sem nada extra, sem nada de que tire a atenção, porque a atenção tem que estar aonde? Na palavra de Deus. Então, nada de riqueza, nada de detalhes, nada de dourado, a catedral é sóbria, tá bom? Isso é uma característica das igrejas reformadas. Vamos lá, quem estava me pedindo o Domo de Milão, eu não esqueci dele, porque ele é maravilhoso. Esse é o gótico tardio, o gótico flamejante ou flamboyant, não é? Ele é absolutamente maravilhoso. Essa foto da direita, modéstia à parte, está muito bonita, fui eu que fiz, e é uma igreja romana, né, católica romana, iniciada em 1386 e terminada, de fato, em 1813. Obviamente, ela, ao longo desses séculos, ela foi consagrada algumas vezes, né, mas foram mais de 400 anos após o início das obras. É a sede da Arquidiocese de Milão e uma das mais célebres e complexas edificações em estilo gótico flamejante, guardem isso, gótico flamejante ou flamboyant, né? De flamas, né? De chamas, da Europa. Aqui, não sei se dá para vocês verem, esse pináculo mais alto, essa agulha, lá em cima tem a Madonina. Eu vou mostrar para vocês a Madonina, a minha Madonina. Daqui a minha Madonina, vocês já notaram que eu adoro uma lojinha de igreja, né? Então, essa é a Madonina, né? Uma réplica da Madonina, que está lá em cima, aqui nesse pináculo mais alto, Madonina, e ela foi encomendada, e eu acho que no ano 2000, uma réplica em tamanho natural, do jeito que ela está lá em cima, ali do lado de fora, ela está atrás do altar, maravilhosa, a gente pode ver em detalhes, ela pesa 900 e tantos quilos e tem 4 metros de altura, alguma coisa assim. Vocês imaginam colocar isso lá em cima, nesse pináculo, naquela época, né? Que coisa. É uma igreja realmente que vale a visita, é um conjunto arquitetônico que não tem nada no mundo que se compare a isso. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma igreja assim, gótico flamboyant, impressionante como o Duomo de Milão. Para encerrar, que esse é o meu último slide, eu escolhi a Igreja da Sagrada Família do Gaudí, em Barcelona. Por quê? Porque eu a considero a catedral gótica do século XXI. Eu falo 21, eu sei que ela foi concebida e começou a construção há muitos anos, porém eu considero do século XXI porque agora ela está quase que totalmente concluída, pelo menos essa parte está concluída,
Eu estive lá há 3 anos, ou 2 anos e meio antes da pandemia, e eu fiquei muito impressionada com isso. Essa foto é minha. Eu fiquei muito impressionada com a imponência dessa igreja, a Sagrada Família do Gaudí, e é uma obra monumental que vale demais a pena ser visitada. Essa é o nosso gótico, né? O gótico do Gaudí, que é do século XX, século XXI, está já em condições de ser apreciada, fotografada e ficar lá dentro em êxtase pelo gótico mais contemporâneo. Gente, até a próxima. Obrigada por estarem aqui comigo hoje. Aqui eu coloquei mais 2 imagens minhas. Parabéns, Bitoca. Eu já estava nervoso com a Sagrada Família, que é uma catedral que eu amo também, né? E eu falei, ela precisa falar que é o neogótico, né? Eu falei, cara, esse é um escândalo. E essas construções são tão incríveis que a gente fica tão absorvido com os detalhes, né, que você fica religioso lá dentro. Né? Obrigado, Bitoca. Não, porque é tudo muito maravilhoso. Né? Assim, eu, como arquiteto, engenheiro e tal, eu lido com coisas tão retas, tão simples hoje em dia, que eu, quando me transporto para esses lugares que você trouxe para experiência, né? Então, é para te agradecer e te parabenizar mais uma vez. Obrigada, meu arquiteto favorito, que a Ione nem o Carlos escutem. Meu amigo Totônio sempre me dá essa presença maravilhosa dele. Tânia? Qual vai ser a próxima? Oi, querida, eu acho que essas suas lives, cada dia mais preciosas. O que eu acho mais importante é que você mostra tudo de uma maneira diferente que a gente está comumente acostumado a assistir. Então, isso faz com que a gente não sinta o tempo passar, aí fica louco para ver mais o seguinte e ver o que é que vai vir de novo. É só parabéns, amigo.